Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou reproduzir aqui a palestra que o professor Molion deu sobre Amazônia e o clima global. Pois é, uma palestra fantástica. Eu já reproduzi aqui no canal um pedaço dela, na qual ele fala sobre as questões da Amazônia, né, e o quanto as emissões, né, de carbono, né, com questão aos incêndios, né, florestais da Amazônia. Então, só que agora é a palestra completa, estou atendendo a pedidos, porque pediram para disponibilizar, eu estou disponibilizando, tá certo? Então, já que eu estou trazendo esse conteúdo de qualidade para vocês, em troca vocês se inscrevam no canal, deixe seu like, final do vídeo, comente o que achou, né? E também compartilhe bastante esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso. Não esqueçam de olhar o clube de membros do canal, né? Simplesmente quem puder ajudar no PicPay, no Mercado Pago ou no Apoia-se, toda essa verba será convertida para o projeto aulas.com, que eu já divulguei aqui, e o link vai estar na descrição. São aulas grátis, né, para as pessoas que precisam, tá certo? E é isso aí, gente. Fique com o professor Molion. Não deixa de curtir bastante esse vídeo, hein? Um abraço, até a próxima. Recebam com a salva de palmas o nosso palestrante Luiz Carlos Molion. Muito obrigado. Alô, alô. Muito obrigado, um bom dia a todos. É uma grande satisfação estar de volta aqui ao Acre, após quase 25 anos, e tentar trazer um pouco dessa experiência acumulada. Como o governador mencionou, o ponto básico é você gerar empregos e renda. E vocês vão ver que o potencial do Acre é absolutamente fantástico. Incalculável o que se pode fazer nesse estado, mantendo a floresta de pé. Então nós vamos tratar primeiro do assunto que é a possível relação entre a Amazônia e o clima global, porque, lamentavelmente, isso já está até nos documentos do Vaticano, né? O Papa Francisco insiste em falar que a Amazônia é responsável pela distribuição da chuva no resto da América do Sul. E eu vou mostrar para vocês com números que isso não é verdade. E também vou mostrar para vocês que a Amazônia não tem interferência alguma no clima global. Então não nos pode acusar de que o desmatamento já ocorrido seja a causa de mudanças do clima que aconteceram. Deixa eu ver para onde que eu vou apontar isso aqui. Por outro lado, uma vez que a gente espera que a população do mundo já chegue a 9 bilhões de pessoas em 2040, a projeção era para 2050, mas a China mudou as regras do controle de natalidade. Antigamente, antes de 2017, os chineses só podiam ter um filho por casal. E agora, o governo chinês mudou e determinou que os casais podem ter até 2 filhos. Considerando que 1,5 bilhão reproduz mais rapidamente do que 200 milhões, é bem provável, então, que a projeção de 9 bilhões para 2050 seja agora em 2040. E a projeção é que a população mundial se estabilize em torno de 16
bilhões de pessoas. Se vocês olharem o mapa mundi, vocês vão ver que não tem para onde expandir a produção, exceto um país, que é sensacional, porque com 8 bilhões e meio de quilômetros quadrados, todo mundo fala a mesma língua e ainda influencia os países que estão à volta. E nós temos um objetivo comum: maior unidade política dentro da região tropical. 92% do território brasileiro está dentro dos trópicos. Não tem grandes problemas geofísicos, como vulcões, terremotos, e as coisas que acontecem são perfeitamente naturais. Há alguns desastres provocados por fenômenos atmosféricos. Então, nós temos tudo no país, em particular o Acre, para contribuir para que o mundo consiga viver melhor. Em particular, lembrar que temos cerca de 25 milhões de pessoas que vivem na Amazônia. E essa grande maioria vive numa miséria quase que completa, tá? Subhumana, condições subhumanas, como se nós estivéssemos sentados em cima de uma mina de ouro e não estivéssemos explorando essa mina para o nosso próprio benefício. A Amazônia é uma mina de ouro. E, mais ainda, quando ela mantém a sua floresta. Nos criticam muito, especialmente agora, nesses últimos meses, em que se viram muitas queimadas, né? Enquanto nós tínhamos no bioma amazônico cerca de 2.000 queimadas, Angola estava com 7.000 e a República do Congo com 3.000. E vocês viram, na semana passada, a Austrália todinha ardendo. Mas esses países nem são mencionados. Então o Brasil passa a ser sempre o foco de atenção, embora vocês vejam que o primeiro levantamento que o INPE fez, 1978, o desmatamento passou dos 21 mil quilômetros quadrados. No primeiro governo de Fernando Henrique, em 1995, passou dos 29 mil quilômetros quadrados. No primeiro governo de Lula, 2003, 2004 bateu um outro recorde, chegando quase a 28 mil quilômetros quadrados. E notem que hoje estamos com cerca de 8 mil quilômetros quadrados. Não vou dizer que isso é bom, mas, por outro lado, muito claramente já houve uma redução de 60% com relação à média antes, nesses governos passados, e de 72% no segundo ano do governo de Lula. Assim que eu digo que estamos progredindo. Nós estamos começando a entender que a região com floresta passa a produzir mais do que sem a floresta. Então, qual é a possível influência que a Amazônia tenha ou relação com o clima global? Começamos com o fundamental, que é o balanço hidrológico, o ciclo hidrológico. Chuva. P, quando cai na superfície, uma parte é evaporada e outra parte escorre pelo rio para fora da bacia hidrográfica. Porém, pela atmosfera, a chuva que é produzida na atmosfera depende da evapotranspiração da floresta e também depende de um outro termo que nós chamamos de convergência do fluxo de umidade. A umidade que entra na região e que fica.
Para vocês que lembram, então, das equações, né? Vê que esse termo é igual a esse é igual a esse. Então, se eu puxar esse para o lado de cá, puxar esse para o lado de cá, eu chego à brilhante conclusão que para o clima estar estável, o que entra pela atmosfera e fica na região tem que sair pelo rio. E, de fato, o rio Amazonas devolve ao Oceano Atlântico 200 mil metros cúbicos por segundo. O segundo maior rio, o Congo, metade disso. E o grande rio americano, Mississippi, Missouri, menos de 10% do que o Amazonas. O que entra pela atmosfera e fica na região tem que sair pelo rio, para que a região fique estável, sob o ponto de vista hídrico. Por quê? Muito fácil você perceber isso. Se entrar mais pela atmosfera e ficar, do que sai pelo rio, eventualmente, nos últimos 10 mil anos, a região teria se transformado num lago. Por outro lado, se a Amazônia fosse fonte de umidade, como queria a Maju no Jornal Nacional, e a umidade que vem da Amazônia, se ela fosse fonte de umidade, ou seja, saísse mais do que entrasse, ela já teria se transformado num deserto nesses últimos 10 mil anos. Como ela está estável, o clima está estável, o balanço hídrico está estável, então fica muito claro que o que entra pela atmosfera sai pelo rio. Quando ocorreu aquela seca em São Paulo, que a cidade de São Paulo, em 2013, 2014, sofreu um racionamento muito sério de água, e o paulistano não tinha água, atribuíram aquela seca ao desmatamento da Amazônia. Então, o que foi que nós fizemos? Simples. Vamos analisar os números, porque contra números não existem argumentos. Não é eu acho que, eu creio que. Não. Números. Ou é ou não é. Colocamos uma caixa virtual, paredes norte, sul, leste e oeste, e uma tampa a 8 quilômetros de altura para não sair nenhuma umidade. Usamos dados que são considerados confiáveis pela comunidade científica, de 1999 a 2014, e calculamos quanto entrou e quanto saiu nessa região. Em resumo, em números arredondados, entra do Oceano Atlântico, que é a fonte de umidade para a região, 500 mil metros cúbicos por segundo. Desses 500 mil, 80%, 400 mil metros cúbicos por segundo, são convertidos em chuva. Dessa chuva, metade, 200 mil, sai pelo rio Amazonas e é devolvido ao Atlântico, e a outra metade é evapotranspirada, ou seja, a floresta retira a água que estava no solo, e 99% dessa água é utilizada no processo de transpiração ou evapotranspiração, que é um processo que a floresta usa para manter a sua temperatura, a temperatura da copa da folhagem, porque se a temperatura passar dos 34, 35 graus, as folhas ficam severamente danificadas e a árvore morre. A floresta não existiria. Então, essa água é utilizada para refrigeração. Como nós temos um mecanismo de defesa que é o nosso suor. Se a temperatura tende a passar dos 37 graus, as glândulas sudoríparas entram em ação, produzem o suor, e o suor, ao evaporar, rouba calor da pele e traz a temperatura da pele de volta. A floresta faz isso com essa chamada evapotranspiração.
99% da água que ela tira é exatamente para manter a temperatura da copa, de tal forma que não haja modificação nas folhas. Esses 200 mil que são devolvidos para a atmosfera, somado aos 100 mil que passam direto, são cerca de 300 mil metros cúbicos por segundo, que vão, então, para as outras regiões da América do Sul, Bolívia, Centro-Oeste brasileiro e Sudeste, e vão alimentar os sistemas que produzem chuva nessa região. Portanto, a Amazônia está estável e ela não interfere nas chuvas no resto da América do Sul, embora o instrumento Labores, produzido pelo Vaticano, afirme isso. Então, o desmatamento não afeta as chuvas. Ao contrário, a intuição diz que, se eu desmatar, os ventos vão se acelerar nos níveis baixos e vão transportar mais umidade para fora da Amazônia. Choveria menos aqui e teria mais disponibilidade de umidade para as outras regiões. E não estamos vendo isso acontecer. Lembrar, então, que a floresta não produz água. Uma árvore não é uma máquina de fazer água, como tem alguns vídeos rodando aí na internet. A árvore apenas recicla a água da chuva anterior que estava armazenada no solo. Portanto, no aspecto hídrico, a Amazônia está estável e não interfere no clima global. Há períodos, normalmente, em condições normais, tem aqui África, Austrália, Amazônia, o sol aquece a superfície, o ar fica mais leve, menos denso, sobe, carregando umidade e produzindo chuva. E muita gente diz que isso ocorre porque a floresta existe. Mas nós temos um contra-exemplo que, nas condições de El Niño, que é esse fenômeno oceânico caracterizado pelo aquecimento das águas do Pacífico, a circulação global se inverte e o movimento de ar passa a ser descendente e ar seco em cima da Amazônia, e faz com que a própria Amazônia passe por um período de seca. Por exemplo, o Porto de Manaus, que começou a ser construído pelos ingleses no início do século passado, temos dados do nível do Rio Negro desde 1903. Mostra que o ano em que o nível do Rio Negro foi o mais baixo de toda essa série de 116 anos, 1926. Qual era o desmatamento da Amazônia em 1926 para ter registrado a seca, pior seca desses registros de mais de 100 anos? Então, são mudanças na circulação global da atmosfera que provocam esses movimentos descendentes e provocam as secas que muitas vezes a gente já registrou num passado em que a atividade humana era praticamente irrisória. Aqui vocês têm um exemplo do que aconteceu em 2015 a 2017, e esta é uma imagem de satélite que mostra a região todinha praticamente desprovida de nuvens, mostrando então que há um sistema de alta pressão dominante que é resultante desses movimentos de escala global.
Aqui você tem no eixo vertical altura, 10 quilômetros de altura, e aqui tem temperatura crescendo da esquerda para a direita, 60 graus negativos aqui, 25 lá, positivos. Então, normalmente, a temperatura decresce com a atmosfera. Quando temos uma situação de El Niño, o ar vem do Pacífico e começa a descer de 10, 12 quilômetros de altura em cima da região, e vai se aquecendo numa taxa de 10 graus por cada quilômetro que desce. Chega aproximadamente a 3.000 metros, 3 quilômetros de altura, ele está mais aquecido do que o ar que está embaixo. O ar mais quente é menos denso, mais leve. O ar mais frio é mais denso, mais pesado. Para vocês terem um paralelo, seria como ter óleo e água num recipiente. O óleo sempre fica em cima da água. Óleo tem uma densidade menor que a da água, fica uma situação que nós chamamos de estável. Então, essa estabilidade se forma em cima da região, cria uma camada chamada camada de inversão, porque se normalmente a temperatura decresce, nessa camada que a temperatura está crescendo com a altura, inverteu o sentido da variação da temperatura, por isso chamamos de camada de inversão. Essa camada, ela impede que as nuvens cresçam e até os poluentes, como por exemplo das queimadas, não conseguem se difundir verticalmente, porque essa camada funciona como uma tampa na atmosfera a cerca de 2 quilômetros de altura. No topo da camada, a umidade relativa é inferior a 20%, de tal forma que quando as nuvens tendem a crescer, elas entram nessa camada mais seca e se dissipam, e a chuva não se forma. Vejam, de novo, que é um fenômeno, essa alta pressão e movimento de ar descendente seco, que sai daqui e chega até a costa da África. São milhões de quilômetros quadrados de influência, claramente não atribuíveis ao homem. E quando se cria isso, fica com uma tampa a 2 quilômetros de altura, o ar entra trazendo umidade do Oceano Atlântico, e essa umidade é canalizada, passa direto por cima da Amazônia, do Centro-Oeste, do Sudeste, e vai ser convertida em chuva no Rio Grande do Sul, como vocês veem aqui na imagem, a formação de nuvens. Então, nós calculamos, ano a ano, quanto saiu da fronteira sul em direção ao Centro-Oeste e Sudeste. Pasmem vocês, no ano da pior seca, uma das piores, não sob o ponto de vista meteorológico, porque o Sudeste já teve secas severas em 1924, em que a atividade humana era baixíssima. Teve secas severas mais recentes, em 63. Mas eram secas que ocorreram, embora fisicamente mais intensas do que essa de 2013 e 2014, sob o ponto de vista social e econômico, muito pouco representativas, porque o agronegócio era, na realidade, mais local do que globalizado, e a população também era bem menor. Não sei quanto tinha, lembro da Copa de 70, que nós tínhamos uma musiquinha que dizia 90 milhões em ação. E certamente nos anos 60 a população era menor do que 90 milhões de habitantes. Portanto, o impacto social, econômico, dessas secas no passado, que foram mais severas do que essa mais recente, foi muito pequeno. Hoje, uma seca moderada pode causar um impacto maior. Pasmem vocês, o maior fluxo desses 16 anos de dados que nós utilizamos foi exatamente no ano de seca severa.
que foi que aconteceu? Aquele sistema de alta pressão não permitiu que esse fluxo de umidade fosse convertido em chuva. Umidade existia, canalizada, vindo do Atlântico, mas não foi convertida em chuva. Portanto, desmatamento da Amazônia não teve absolutamente nada a ver com as secas que ocorreram no Centro-Oeste e no Sudeste nesse período. Está muito sensível isso. Mais recentemente, está aqui para que vocês quiserem acessar. Oh, caramba. Sensível mesmo. Saiu na Folha de São Paulo no mês passado, dia 17 de outubro, um artigo chamado O Mundo Sem a Amazônia, onde, através da modelagem do clima, e modelo de clima é simplesmente um código de computador, um programa de computador, e que tentam simular os processos físicos que controlam o clima global. Modelos complexos, como esse da NASA, de quinta geração, tem mais de 1,5 milhão de linhas de instruções que precisa de supercomputador. Mas eles falham exatamente no ponto fundamental, que é a formação de nuvens e chuva. O modelo não sabe fazer chover, que é um processo de extrema importância, principalmente para a Amazônia, e que envolve grandes quantidades de energia. Cenário chamado Shared Socio-Economic Pathways. É um cenário futuro em que o SP1 indica sustentabilidade, ou seja, redução das emissões de gás carbônico. E o SP5 seria continuarmos a nossa vida como estamos hoje. Mostra, então, que com 100% da Amazônia haveria uma redução de chuva, incluído o Centro-Oeste e o Sudeste. Com 50% de redução, incrível, a costa ainda teria mais chuva do que o normal e o Centro-Oeste seria afetado. E no SP5, que seria o pior cenário, afetaria mais a parte centro-oeste da Amazônia. E uma coisa chama a atenção também, o fato que, no cenário global, um desmatamento total da Amazônia, né, com o SP1, que seria a redução das emissões, afetaria, por exemplo, o centro-oeste americano, aumentando a temperatura no centro-oeste americano e aumentando a chuva na Indonésia e na África. Absolutamente ridículo, porque essa simulação, o modelo, o computador não tem ideia do contínuo. Então, para colocar os dados no modelo, você usa pontos de grade, coloca latitude, longitude, e nos pontos de grade você entra com os dados de pressão atmosférica, temperatura, umidade e vento. Para vocês terem uma ideia, esse modelo do GFDL tem cerca de 68 mil pontos de grade no mundo todo. E são só 500 da Amazônia. Então é incrível como apenas 500 pontinhos influenciam 68 mil. Absolutamente ridículo. Sugiro que depois vocês anotem e olhem esse artigo, que na realidade faz parte de todo esse terrorismo global de tentar provar que a Amazônia ela interfere no clima global. Na hipótese absurda de se desmatar toda a Amazônia sem permitir o crescimento de volta da vegetação. Zero de crescimento. Na taxa atual de 7.900 quilômetros quadrados por ano,
levaríamos cerca de 700 anos para cumprir essa tarefa. Apenas 700 anos sem crescimento de volta. Tá? Então, mesmo assim, se tirássemos toda a Amazônia, aí aqui eu estou falando sob o ponto de vista físico. Quero deixar bem claro que eu sou conservacionista e eu quero essa floresta produzindo para nós. Mas sob o ponto de vista físico, se nós tirarmos toda a Amazônia, o clima global nem vai perceber. Porque o bioma amazônico representa 1%, 5,5 milhões de quilômetros quadrados, num planeta que tem 520 milhões de quilômetros quadrados. 1% contra 71% de oceanos que cobrem esse planeta. Então, dizer que o desmatamento da Amazônia está afetando o meio oeste americano ou a Indonésia é absolutamente resultado ridículo, vindo de modelos de clima, programas de computador, que não conseguem nem prever o mês seguinte. Digo para vocês porque os produtores americanos passaram este ano por um inverno muito rigoroso, que vai levar uma quebra na produção de grãos nos Estados Unidos de 10% e uma qualidade de grãos inferior aos anos passados. 10% na quebra dos grãos americanos. São 350 milhões de toneladas, representa 35 milhões de toneladas de redução de soja e milho. E toda a consequência que tem na cadeia alimentar, porque é ração, aves, suínos e tudo mais. E os climatologistas americanos, com todo o investimento que têm, não conseguiram prever com um mês de antecedência e avisar os produtores americanos que iam ter um inverno rigoroso. Se os modelos não conseguem prever com um mês de antecedência, vocês imaginam a projeção para o ano 2050. Tá? Que é muito fácil prever para 2050, 2100, porque até lá vai estar todo mundo morto e ninguém vai cobrar nada de ninguém. E quem usou o dinheiro indevidamente já virou esqueleto, não vai poder nem ir para a cadeia. Então, o desmatamento da Amazônia não afeta o clima global. Com relação ao carbono, que dizem que as emissões de gás carbônico é que estão provocando o aquecimento do planeta. A Amazônia tem um papel fundamental via fotossíntese, fixando o carbono. Então eu faço as seguintes contas. Vamos ver quanto é que se emite ao queimar. E tem que lembrar o seguinte: há uma confusão no mundo, porque o mundo não distingue o que nós chamamos de Amazônia Legal de bioma amazônico. A Amazônia Legal é um território de 5,2 milhões de quilômetros quadrados que foi instituído para fins fiscais, incentivos fiscais. E nesse território de 5,2 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia Legal, 65% a 67%, 2/3 do bioma amazônico está dentro dele. O restante é floresta de transição, porque são florestas que passam 2 a 6 meses praticamente sem chuva. Muitas áreas do sul da Amazônia, por exemplo, para de chover em abril e só volta a chover em setembro. 85 a 90% da chuva cai de outubro a março. Mesmo Manaus, no coração da floresta, no mês de agosto, só chove 2% do total anual. Então, essas regiões de florestas que sofrem com o clima, ou seja, a falta de água, de chuva, não conseguem
então ser uma floresta densa. Porque no bioma amazônico, regiões como aqui, que chove 330 dias por ano, não tem como colocar fogo. Não existe. A pressão antrópica, a pressão do homem, é nessa faixa de transição em que o clima permite, porque se torna seco durante parte, especialmente no finalzinho da estação seca, agosto, setembro, permite então que se coloque fogo. Quanto emitiria? Bom, aqui nós podemos fazer umas contas. Estima-se então que 45% de uma árvore seja carbono. O resto é o restante. A taxa de desmatamento varia de acordo com o que o freguês quer. Tá? Se eu estou aqui, sou contra, se eu estou lá na Alemanha, sou contra o desmatamento, eu vou dizer que nós continuamos desmatando 3 milhões de hectares por ano. 30 mil quilômetros quadrados. Que não é. Mas eu posso ser mais realista e pegar a taxa de desmatamento do ano passado. 7.800, ou seja, 0,8 ou 0,8 milhões de hectares. A densidade de biomassa, quanta matéria seca existe no local, também varia enormemente. E tem floresta mais rala, estimado, alguns experimentos que foram feitos, 180 toneladas de matéria seca por hectare. Mas tem locais como Tucuruí, quando foi desmatado, que obtiveram 700 toneladas. Partes baixas tem mais água, a vegetação é mais densa. Então você pode escolher o número que você quiser. E quanto à emissão, a eficiência na queima pode variar de 20%, vamos dizer, no pior caso, conseguir queimar tudo. 100%. Quando eu faço esses cálculos, multiplico esses números que estão aqui e multiplico esses números que estão do outro lado, eu chego na taxa atual, estaríamos emitindo com a queima de 8 mil quilômetros quadrados, 13 milhões de toneladas de carbono por ano. Na pior situação, nós chegaremos a 1 bilhão de toneladas de carbono, 950 milhões de toneladas, que é uma situação que não existe hoje. Então, o que isso representa? De acordo com os dados da Comunidade Europeia, 2018, o homem lançou na atmosfera 10 bilhões de toneladas. Nós estamos falando na emissão de 2018, da queima da Amazônia, de 13 milhões. Quer dizer, 1000 vezes menos do que a humanidade lança na atmosfera por ano. As queimadas da Amazônia, 1000 vezes inferior o fluxo de carbono do que a humanidade, principalmente os países desenvolvidos, como Estados Unidos, China e Comunidade Europeia, lançam na atmosfera. 0,01% das emissões globais de 2018. E vem dizer que nós estamos contribuindo para aumentar o efeito estufa e contribuindo para o aquecimento global? Absolutamente ridículo. Na hipótese absurda de se desmatar toda a Amazônia e que nós conseguíssemos queimar todo o bioma amazônico, seriam emitidas 80 gigatoneladas, 80 bilhões de carbono para a atmosfera. Isso a humanidade faz em 8 anos. Na taxa atual, a humanidade lança uma Amazônia inteirinha na atmosfera, queimando petróleo
e carvão mineral. Então, o carbono que existe estocado vai na contramão do documento do Vaticano, tá? Que diz, catastroficamente, que se toda a Amazônia fosse desmatada e queimada, haveria uma contribuição bastante significativa. Eles colocam números de 300 bilhões de toneladas, totalmente fora do que se conhece, que afetaria o clima global. Vamos. Mais um. Está difícil. A Amazônia não é o pulmão do mundo. Está no documento do Papa Francisco, que a Amazônia é o pulmão do mundo. Começa... Então, diz que a Amazônia produz o oxigênio que o mundo respira. Mentira. Na realidade, o bioma amazônico, ele consome mais oxigênio do que produz. Vocês pararam para pensar, já se perguntaram, quem é que aduba a Amazônia? Um campo de soja, eu preciso colocar adubo. Um campo de milho, eu preciso colocar adubo. Como é que eu mantenho uma floresta exuberante, desde a última era glacial, há 15 mil anos atrás? Como é que eu mantenho essa floresta sem colocar o adubo? Quem aduba a Amazônia? Reciclagem de nutrientes, feita por micro-organismos. O que cai no solo da floresta? Folhas, galhos. Um macaco que erra o pulo e se despedaça, 2, 3 semanas depois, não está mais lá. Os micro-organismos reciclam toda a matéria orgânica, liberam os nutrientes, e o sistema radicular da floresta, que é essencialmente superficial, está pronto ali para pegar aqueles nutrientes e devolver. A floresta sobrevive já por mais de 15 mil anos nesse processo. Vejam como é importante. E esses micro-organismos são aeróbios. Eles consomem oxigênio. Uma árvore, durante o dia, produz muito oxigênio. Mas a árvore respira 24 horas por dia, como nós respiramos. E esses micro-organismos respiram 24 horas por dia. Portanto, a floresta não é o pulmão do mundo. Aliás, até a palavra pulmão está errada. Porque o nosso pulmão, ele não produz oxigênio. Ele é apenas um fole que tira o oxigênio do ar para incorporar no nosso organismo. A floresta produz oxigênio, mas ela consome mais. A principal fonte de oxigênio do planeta são os 71% de oceanos que cobre a superfície, suas algas que produzem esse oxigênio e que ele se difunde e vai para o ar. Mas a floresta é um grande filtro, poderia dizer assim. Porque por meio da fotossíntese, ela retira o carbono que os outros lançam no ar. Nós fizemos medidas em 1987. Permitam-me, de quanto carbono, quanto CO2 entra na atmosfera, na floresta, e quanto sai. Permitam-me usar esses dados. Reconheço que não é legal eu pegar dados de um ponto só, da Amazônia Central, e generalizar isso para todo o bioma. Isso não é válido. Mas só por questão de raciocínio. Se o que nós medimos na Amazônia Central em 1987, e foi um ano ruim, porque foi um ano de El Niño, a floresta tende a produzir menos, tá? Porque é seca. Então ela conserva mais água e a fotossíntese é menor. Se eu generalizasse isso para todo o bioma amazônico, 550 milhões de hectares, ia chegar à conclusão
que a nossa floresta está absorvendo, está tirando da atmosfera 9 bilhões de toneladas de carbono por ano, por meio da fotossíntese, que é aproximadamente, como eu disse, o que toda a humanidade lança hoje na atmosfera. Aí, quando surgiu o protocolo de Kyoto, em 97, eu apresentei esses números. Porque o protocolo de Kyoto diz que poderiam pagar $40 por tonelada de carbono que fosse emitida. Disse, opa, então aqui os números. A nossa floresta está consumindo 9 bilhões de toneladas. Então, a $40 por tonelada, eu creio que um preço justo seria 40 bilhões de dólares para a Amazônia receber e ser distribuída para a sua população por conta da conservação da floresta. Aí o que aparece no protocolo de Kyoto? $40 por tonelada só para a floresta plantada. Não valia para a floresta nativa. Aí então eu digo, bom, então a Amazônia não faz fotossíntese. Pronto. Né? O protocolo de Kyoto diz que a Amazônia não interfere no ciclo de carbono. Claro que os efeitos locais são terríveis. Não vou detalhar o aumento da temperatura quando você desmata. Então, aquela clareira que foi desmatada, há uma variação de temperatura durante o dia, pode registrar até 5 graus acima do que registrava antes. Decréscimo na evapotranspiração, mas o principal de infiltração de água, o solo da floresta, é absolutamente incrível. Você coloca uma chuva de 100 milímetros, não forma uma poça d'água. A água infiltra rapidamente, por causa dos canais que ficam, e raízes que apodrecem, formam canais no solo que rapidamente absorve água, quando comparado com o solo da estrada vizinha, em que chove e a água fica empoçada por dias e não infiltra. Claro, tem esses efeitos locais que podem ser controlados, mas o principal problema está aqui, ó. Nós fizemos um estudo de interceptação, ou seja, quanta chuva fica parada na copa da floresta e não chega até o solo. 10%. Se aqui, por exemplo, em Rio Branco, chove 2.000 milímetros por ano, 200 milímetros não chegaria ao solo da floresta. Mas se ela for retirada, esses 200 milímetros vão chegar ao solo. Representa 200 litros a mais de água por metro quadrado. O impacto da velocidade das gotas também desagrega a partícula do solo e provoca erosão. Esse solo vai parar nos rios, assoreia os rios, muda a qualidade da água e de toda a vida que depende. Então é fundamental a cobertura florestal para que não haja erosão e degradação dos solos e mudança na qualidade da água. Então, localmente, o desmatamento ele é ruim. Globalmente, não tem influência.